Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Uchoa, acho que muitos de vocês já conhecem devido ao curso também e por outros encontros, por outras articulações que são feitas e realizadas através dos grupos e dos eventos que eu participo. É um prazer imenso tê-los vocês aqui hoje mais uma vez para a gente está dando encerramento ao curso Estética e Ecologia no Antropoceno. Eu peço para que vocês mantenham os microfones desligados para não causar ruído na comunicação, até porque esse encontro também está sendo gravado. Nós já temos 100 participantes no encontro, eu acho que já é um bom número, esperando também, sabendo que muitos não podem participar nesse horário, tá certo? Ao longo desse curso, envolvendo o processo de produção, de idealização, de criação dos 3 episódios, eu recebi muitas mensagens de incentivo e de agradecimento, então só tenho a retornar aqui e dizer que eu que agradeço a todos vocês por terem gostado do material, eu vendo, né, os retornos dos comentários sobre os episódios do curso, parece que realmente os objetivos que eu pretendi ao formar, ao idealizar esse curso sobre estética e ecologia no antropoceno, deu muito certo. Ele possui umas especificidades, né, que deslocar não seria deslocar, acho que seria geolocalizar essas discussões a partir de uma geografia específica, né, situando essa discussão no Brasil, no Nordeste e especificamente também na cidade de Fortaleza, que é a cidade onde eu resido, trabalho e tudo mais. Então, eu procurei pensar justamente como articular uma discussão sobre esses temas em torno do antropoceno, que já se tornaram uma espécie de consenso dentro da academia, seja no âmbito das ciências das humanidades, das ciências humanas em geral, nas artes, nas ciências da natureza também. Como é que eu poderia estar falando disso mais uma vez? Nesse sentido, eu optei justamente em estar tentando articular a partir dessas novidades, inserido aí uma topografia específica, falar a partir de paisagens não humanas, a partir de atores específicos que compõem a geografia da cidade de Fortaleza. Quem pôde acompanhar no primeiro episódio viu que eu trato do Riacho Pajeú, que é um riacho completamente urbano, ora soterrado, ora aberto com suas veias ao longo da cidade, da paisagem do centro da cidade de Fortaleza. No segundo episódio, eu falei a partir do Parque Estadual do Rio Cocó, é um parque belíssimo, é o maior parque do norte e do nordeste no Brasil, situado em uma área urbana. Então, é uma área que é passada por uma série de problemáticas e que vai justamente, né, o curso desses rios, eles vão terminar por Fortaleza ser uma cidade litorânea, terminar no Oceano ali Atlântico, né? E o Rio Cocó termina justamente na região da Sabiaguaba do último episódio, onde tem uma comunidade tradicional, que é a comunidade Boca da Barra, cujos moradores que habitam aquela região há diversos tempos, há muito tempos, estão ali e estabelecem uma ligação ancestral com esse lugar, tá certo? Então, o primeiro episódio, chamado A Catástrofe do Antropoceno, o segundo episódio, Fabulações Multiespécies, e o terceiro episódio, Alianças Terranas por um Mundo por Vir, vem justamente fomentar, né, e expressar esse esforço de estar construindo, mais uma vez, uma narrativa que se volta para a Terra, mas que não visa apenas falar sobre, né, mas também falar com. Então, a ideia de percorrer essa geografia, né, de fazer os episódios seguindo esses caminhos,
passando por essas paisagens não humanas, foi algo realmente, primeiro, muito desafiante. Vale salientar que foi um projeto filmado em pouco tempo. Nós tivemos 20 dias para produzir tudo, desde pensar, idealizar, construir um roteiro, que obviamente esse roteiro também ele foi superado no próprio fazer desses episódios. Ainda mais o desafio de se filmar numa pandemia, de estar se expondo ao risco do coronavírus. Então, a gente tinha que fazer cada episódio em um dia. Então, acho que nos episódios essa impressão é passada. Cada episódio foi feito justamente em um take só, em uma tomada só. Tudo filmado em plano sequência e depois um trabalho ali de decupagem e de edição, que também não houve muito tempo, mas que eu acho que o resultado ficou belo, assim. Então, com esse episódio, muito mais do que conscientizar, tá informando as pessoas acerca do que é o antropoceno, tá explicitando o que é esse conceito, porque, como eu já disse, já é difundido por diversos departamentos, diversos estudiosos. A proposta inicial foi, sobretudo, sensibilizar as pessoas para essa temática a partir dessa abordagem transdisciplinar, juntando a prática com o audiovisual. Esse foi o meu primeiro assim, trabalho conciso no audiovisual, graças ao edital da Lei Aldir Blanc. Eu submeti o projeto no ano passado e fui um dos contemplados por essa lei, que tem ajudado diversos artistas, agentes da cultura pelo país a ultrapassar por esse tempo pandêmico, criando e tendo um mínimo de suporte para essas criações, que a gente sabe que não é fácil. Então é isso. Hoje eu queria falar sobre algumas coisas que não deu muito tempo de expor nos episódios, né? Até a forma como os episódios foram pensados. Eu quis primeiro apresentar as condições de possibilidade de pensamento para as coisas que eu queria falar hoje, né? Eu acho que cada episódio cumpriu muito bem esse papel, falou muito bem por si, né? E foram 3 episódios por quê? Eu acho que poderia ser uma série bem maior, mas é que realmente o fomento financeiro só deu para fazer 3 episódios. E esse último quarto encontro aqui, mas a pretensão do Lab Cosmo, que é o grupo, né, do qual estou à frente coordenando, que é o Laboratório de Pesquisa e Criação em Cosmopolíticas, a ideia é continuar. Tá? Então, a gente está buscando também parcerias, pessoas que sensibilizaram e que estejam dispostas também a compor essa atividade com a gente. Está feito aqui o convite, tá certo? Esses vídeos eles foram disponibilizados primeiramente só para as pessoas do curso. Ele está ali como não listado no canal no YouTube, mas só encerrar aqui esse encontro, eu vou colocar eles como público e vou também disponibilizar o link para que vocês possam estar levando essa iniciativa além. Eu acho que quanto mais alcance esse projeto de uma websérie filosófica, né, um filme-ensaio feito em 3 partes, né, eu acho que vale a pena levar mais adiante essas coisas, tá certo? Bom, o curso levou o nome de Estética e Ecologia no Antropoceno. Eu acho que a gente pode estar falando disso mais uma vez a partir de uma proposição. Em que sentido? Na ideia que a gente pode partir de uma provocação, né? O que podem os artistas, o que pode a arte em um planeta ferido? Eu gosto dessa expressão, em um planeta ferido, um
Planeta que hoje passa justamente por um processo delicado de transformações ambientais que muitas delas ainda ultrapassam os limites de todas as escalas do pensamento humano. É por isso que se faz um esforço necessário, né, de juntar diversas áreas, estar se aliando, né, se transdisciplinando, se interdisciplinando, para poder tornar visível, né, como eu falei no primeiro vídeo, dar corpo e substância a essa catástrofe em curso. Quando a gente fala de fim do mundo, no meu discurso eu já organizei anteriormente um seminário chamado Seminário Filosofia do Fim do Mundo. Não quer dizer que eu faça uma elegia catastrófica do fim do mundo, que eu queira o fim do mundo, e nem que esse fim do mundo se trata de um evento cataclísmico imediato, irredutível, que é um fim que acontece de uma vez só, como nós somos acostumados a ver nas ficções científicas, né? O problema do fim do mundo, primeiro, é que nunca se trata de um único fim, né? Então se tratam de diversos fins, de mundos, né? Não só do nosso mundo, mas de outros mundos, né? De mundos que tiveram que desaparecer para o nosso mundo avançar, né? E que, portanto, se tratam também de fins imperfeitos, né? Ou seja, fins que não acabam, né? Fins que geram fissuras, né? Que produzem frestas, rachaduras. E é justamente nesse caminho, né, nessas aberturas que são criadas nesse tempo de ruínas, que pode ali emergir a possibilidade da vida no que a gente chama de antropoceno, né? Em pensar modos de aliança e modos de resistência dessa vida em ruínas. Tá? Então, todo o meu trabalho de pensar e articular foi justamente em estar colocando isso para vocês, né? Então, uma outra intenção desse curso, dessa série, foi partir do conceito para ir ao encanto. Do conceito ao encanto. Como eu sou da área da filosofia, um pouco da nossa atividade gira em torno da chegada aos conceitos. Aqui eu me propus a partir dos conceitos, né, e chegar a um outro canto, que eu chamo esse outro lugar, que eu alcancei junto com vocês, de um lugar de encanto, de encantamento. Eu acho que são essas experiências que a gente pode estar fermentando, corroborando, ligando aqui e trazendo justamente essa nova faceta, esse diferencial aqui. Eu gosto muito da visão de certas antropólogas americanas, eu citei algumas delas nos episódios, Donna Haraway e Anna Tsing, principalmente da Anna Tsing, quando ela vai fazer uma etnografia dos cogumelos em paisagens destruídas, né? Dos cogumelos que ela persegue ali. E ela vai dizer que esses cogumelos formam redes miceliais, chamadas de micorrizas, que acabam sendo redes de comunicação, de transmissão, de interação e suporte para esses seres e essas vidas não humanas em meio a paisagens devastadas pela ação humana, seja pela contaminação de agentes contaminantes, de substâncias tóxicas, diversas formas de poluição, e que essa rede cogumelar, ela cria essa interação. É um ator nessa rede que vai compondo justamente uma aliança. E é muito disso que eu quis dizer também como uma aliança cosmopolítica, né? Vocês podem ter notado que eu não falei muito de trabalhos artísticos específicos ou de experiências estéticas propostas, né? Muito mais do que um conteúdo a ser falado sobre, eu quis incorporar a própria experiência estética e artística como uma forma de construção desse discurso, né? E de passagem para comunicar isso. Então, o alinhamento com a linguagem do audiovisual foi essencial, assim. A construção dos episódios, dos cortes, vocês podem ver que os episódios têm um jogo ali nas imagens que produzem um corte constante, a narração em off,
tudo isso, né, está dentro ali do gênero que a gente pode estar chamando de filme-ensaio. De vez em quando eu paro de falar aqui, porque eu estou sozinho na sala gravando, e eu tenho que estar aceitando as pessoas, tá certo? Então, vocês vão me perdoando aqui. Então, para hoje, eu procurei justamente falar, né, como eu venho de uma formação filosófica, especificamente no âmbito da estética. Eu tenho um doutorado na área de estética pela Universidade Federal de Minas Gerais, também sou mestre em artes pela Universidade Federal do Ceará, e venho trabalhando com as cosmologias ameríndias, né, os saberes terranos, os saberes da cosmopolítica há algum tempo, né, não muito tempo, mas pensando justamente algumas questões. No mestrado eu trabalhei justamente essa relação entre artistas e xamãs, né, pensando o trabalho artístico contemporâneo hoje ligado às práticas ecológicas como também um exercício de alinhamento a uma prática de xamanizar o mundo, né, de pensar o artista como um xamã e o xamã também como um artista, no sentido de conceber isso como uma prática, né, de artesanato cósmico, onde nós estamos lidando o tempo todo com forças cósmicas. Não só nós, né, mas tudo em nosso entorno, o ambiente em si, a relação ecosófica entre os seres, né? Isso que é muito patente dentro do pensamento ameríndio, que talvez seja hoje a minha referência mais fundamental para estar criando e especulando sobre isso. Vocês podem ter visto em alguns episódios a presença forte do pensamento de Davi Copenau na Queda do Céu. Não há como tratar dos problemas do antropoceno sem estar citando hoje esse grande tratado de cosmopolítica, que eu considero a Queda do Céu como um grande tratado de cosmopolítica, né? As palavras de um xamã Yanomami, né, sobre esse evento catastrófico sobre o qual nós estamos passando e que os Yanomami nomeiam como a queda do céu. Então, o meu trabalho como alguém da filosofia, afeito à área da estética e como um criador, um realizador audiovisual também, é estar costurando, fazendo uma bricolagem. Eu costumo dizer para alguns amigos que sou uma espécie de bricoler aí do antropoceno, um bricoler do fim do mundo. Acho que o Renan está aqui. Alguém levantou a mãozinha aqui para falar alguma coisa. Acho que foi o Leandro. Fui eu, Matheus. É só porque o povo está falando no chat que eu acho que tem gente que não está conseguindo entrar por conta do limite de acesso. Ah, nossa, tem 100... Tá. Eu não sabia que o Zoom tinha esse limite de 100 pessoas. Será que são só 100 mesmo? Enfim, nós vamos ter que resolver isso depois. Eu peço que vocês possam avisar as pessoas que estão na sala que eu vou estar disponibilizando essa gravação também. Tá? Aqui é o Zoom gratuito, né? A gente está fazendo uma parceria com o Porto Iracema das Artes, que é uma escola de criação artística aqui, que disponibilizou o Zoom para a gente. Tá? Então, não sabia que ele estava com esse limite. Mas, enfim, nós já estamos aqui, nós vamos continuar, tá certo? Depois, avisem essas pessoas que depois eu vou disponibilizar o vídeo e que mil desculpas por esse problema agora. Tá certo? Então, vamos lá, né? Pensar as artes no antropoceno. Eu dei um título para a fala de hoje, que seria justamente pensar a arte como modos de compostagem. Depois vocês vão entender por que eu falei isso, né? A arte como um modo de compostagem cósmica. Né? Como é que artistas hoje lidam com a problemática do antropoceno e do fim do mundo. Então, olhar para a produção artística, as artes visuais e o debate contemporâneo sobre o antropoceno. Né? Há uma gama, uma série de trabalhos
atuais que problematizam maneiras de fazer arte nesse contexto, né? E que apontam caminhos para pensar, transformar a existência e as existências frente a um futuro incerto ecologicamente. Tá certo? Vocês estão me ouvindo? Tá. Perfeito. Frente a nesse contexto, aponto para caminhos para pensar e transformar a existência frente a um futuro incerto ecologicamente, né? Ou seja, de como criar um futuro para os fins do mundo que se apresentam. Então, eu falo aqui de uma forma de um engajamento, de uma conexão dessas ações com as estruturas eco e geopolíticas da Terra. E, sobretudo, com as formas de vida não humanas, né, que são capazes de diagnosticar, inventar e transformar o nosso tempo. Quando eu falo dessa possibilidade de transformar o nosso tempo, eu me refiro aqui a pensar dentro da ideia de contemporâneo, né? Do que é o contemporâneo aqui ligado nesse sentido. Talvez aquilo muito próximo do que o filósofo Giorgio Agamben vai falar do contemporâneo, né? Quem é o contemporâneo, o pensador, o criador ou o artista contemporâneo? É justamente aquele que mergulha, né, a pena da sua escrita, volta o olho da sua câmera, né, mergulha o seu pincel nas sombras do tempo presente, nas sombras desse tempo, justamente para poder iluminar esse tempo. Então, muito dessa ideia, né, de uma arte contemporânea hoje, na esfera do antropoceno, tem esse sentido, né, de se voltar, de levar a sério esse problema, de levar a sério essas questões, né, de não negar. Há um negacionismo muito forte em torno do discurso em torno das crises climáticas, das catástrofes ambientais, até próprio dentro do próprio termo das discussões do antropoceno, já há autores que não sugerem esse termo, a própria Donna Haraway, que é uma influência patente dentro da narrativa, ela propõe outros termos justamente para descentrar toda essa discussão da esfera do antropos, de uma perspectiva antropocêntrica, né? Demonstrando que há muitos outros agentes, há muitos outros seres em jogo de composição dessa cena, né? Dessas cenas. Então, é pensar o antropoceno para estar construindo outras cenas. A gente pode estar fazendo esse jogo, essa brincadeira, né? Outras antropocenas que não são a do antropoceno. Se lembrarmos aqui da etnologia de Eduardo Viveiro de Castro, né? Entre o céu e a terra, há muitas outras pessoas nesse mundo, além de nós, do que suspeita a nossa vã antropologia, né? A nossa vã ciência humana. Então, como fica, por exemplo, a figura do Criador? Nesse contexto, né? A figura do Criador, de certa forma, ela desarticula uma série de representações paradigmáticas no âmbito da arte e da estética, né? Quando eu falo série de representações aqui, eu me refiro especificamente ao peso que a palavra representação tem nas artes, né? Representar significa justamente mediar a exposição de algo, né? De falar em nome de alguma coisa. Enquanto a gente vai falar da natureza, né? Dos seres não humanos, a representação parece que encontra um limite quanto forma epistêmica e quanto forma de discurso. Não há o que representar nada quando o que se é tema de um discurso já possui a sua própria forma de expressão e sua própria
maneira de apresentação, né? Então, eu gosto de estar opondo aqui, né, silenciando um pouco a noção de representação para estar justamente articulando uma ideia de apresentação. Acho que é muito mais verdadeiro tratar dessas questões assim, né? Sobre o lugar das artes no antropoceno, né? Por quê? Por que isso, né? A capacidade de gerar novos regimes de percepção. Acho que a grande tarefa hoje é justamente isso, né? Como gerar novos regimes de percepção frente ao que o antropoceno anuncia como crise e, sobretudo, como falência dos nossos construtos epistêmicos, filosóficos, científicos, onde muitos hoje, nesse tempo dos fins, tornaram-se limitados, ineficazes. Refiro-me, portanto, ao evidente papel aqui criador de mundo, né? Ao evidente papel criador de mundo das artes. Não só criador de mundo, mas também criador de outros mundos, que são o mundo dos outros. Eu acho que uma ecologia, uma noção de ecologia que é suscitada nesse trabalho é justamente a exposição desses mundos não humanos, que são mundos dos outros, né? De outros agentes. Não só não humanos, mas também como mais que humanos. Pensar essa questão do papel criador de mundos me leva, por exemplo, a relativizar o que um filósofo contemporâneo chamado Martin Heidegger vai falar em uma obra chamada Os Conceitos Fundamentais da Metafísica. É um calhamaço enorme, de mais de 300 páginas, onde há uma tese ali que, para mim, essa tese ela é a expressão máxima do caráter antropocêntrico da metafísica ocidental. É uma tese que é tripartida, dividida em 3 sentenças, né? Que tem como ancoragem a questão da possibilidade de criar mundo, né? De fazer mundo. Então, Heidegger vai dizer que a pedra, as rochas, né? Os extratos minerais, eles não possuem mundo, eles não são mundo. Em relação aos animais não humanos, Heidegger vai dizer que esses animais são pobres de mundo e que ao homem, né, essa figura supostamente excepcional na natureza, esse homem, ao contrário de todos os atores, agentes e aquitantes da natureza, é o único capaz de formar e criar mundo. Então, vocês podem ver nesse sentido de como essa tese heideggeriana hoje, ela se deflaciona, né? Ela perde força na ideia de antropoceno. Obviamente, Heidegger aqui estava influenciado por uma noção biologizante de pensar os seres vivos, pensar, né, as espécies, uma herança darwinista, aí de pensar as espécies dissociadas do meio, do ambiente, né? De estar pensando a natureza enquanto um cenário fixo, inerte, onde os agentes animados encenam a sua vida, né? Não é justamente nesse sentido. O que alguns autores vão dizer é que a própria noção de ambiente ela perde essa noção enquanto meio passivo, né? Enquanto algo que existe simplesmente aí e que não possui liberdade e é vítima da causalidade do mundo. Na filosofia ainda há essa ideia muito forte, né, de que a natureza é o campo onde as coisas são vítimas de uma causalidade do mundo, né, das leis mecânicas.
quando a gente está procurando justamente uma abertura, não só desse conceito de natureza, mas também está explorando o que pode ser dito como multinaturezas, né? Ao contrário do pensamento ocidental, que parte da divisão essencial entre natureza e cultura, em que a única coisa que vai variar é a cultura de acordo com as sociedades humanas. No caso dessa tese, a tese do multinaturalismo, que Viveiros de Castro expressa, portanto, também a partir das cosmologias ameríndias, é de que há uma inversão, né? Há uma torção desse princípio básico entre natureza e cultura, né? Uma superação, uma transposição desse abismo entre natureza e cultura, e que o que nós conhecemos como natureza passa a ser justamente um campo de interações inteiramente variáveis de acordo com as espécies, né? Então, nunca há em jogo uma única natureza, mas diversas naturezas, né? De acordo com o jogo das espécies, de acordo com a vida de cada seres, né? Então, muito disso, dessas práticas, se dará também através do contato com outros regimes de percepção e de criação, com povos que eu digo que estão situados ao sul global, né, de povos situados ao sul global, que constituem a si e aos seus mundos a partir de construtos epistêmicos, concepções ontológicas, que são capazes de perspectivar esse debate em torno da natureza. Refiro-me aqui especificamente aos povos, aos criadores e aos artistas indígenas. Aqui eu ainda vou falar de alguns deles, né, que estão justamente a influenciar cada vez mais a construção de novos sentidos sobre e para além do antropoceno. Um trabalho antropológico aqui no campo da etnologia que me é muito influência é o trabalho da professora Elza Lagru, que trabalha com arte indígena. Acho que alguns de vocês devem conhecer, ter em mente o trabalho da professora Elza Lagru, antropóloga da Federal do Rio de Janeiro. Busquem algumas dessas referências para estar fundamentando isso. Então, as criações, né, a arte ameríndia, ela tem a capacidade de criar novas formas cosmopolíticas de relação e experiência que estão para além das questões tradicionais referentes aos conceitos canônicos da história, da disciplina estética e das disciplinas da filosofia da arte, né, das escolas modernas referentes aos estudos artísticos, né, referentes aos conceitos de belo e do sublime. Quem é do âmbito da estética percebe que há toda uma história em torno do conceito de beleza, desde Platão até os contemporâneos, até Frankfurt. As vicissitudes do conceito de belo aí formam uma longa história, desde a própria fundamentação da disciplina estética a partir de Baumgarten, por exemplo, que nomeia o termo estética, né, enquanto uma ciência da sensação, nesse sentido aqui. Então, o que eu conclamo, o que eu ativo aqui como estética ou experiência estética não se refere a nada dessa tradição, tá? Mas justamente busca o que sempre esteve à margem, na condição de marginal desses discursos. Então, voltar a discussão para o âmbito das estéticas ameríndias, da arte ameríndia, da vida ameríndia de um modo geral, é procurar justamente mapear, tecer relações, aproximações que possam ativar, reativar modos plurais, multinaturalistas de uma enunciação coletiva sobre o mundo e sobre a Terra.
eu gosto dessa expressão enunciação coletiva, né? Ao passo que quando construímos o nosso discurso, nós temos que ter uma atenção que esse discurso ele possa ser polifônico, né? E que por mim falem diversos outros, diversos seres. Gosto muito de usar, por exemplo, a ideia do médium da Umbanda, né? Do cavalo de Umbanda, que é aquele que recebe, que incorpora outras agências e que se torna um aparelho, né? Então, muito da minha atividade e do que eu quis apresentar nos episódios do curso é um pouco nessa ideia, né? Dessa mediunidade entre diversas vozes, entre diversos atores, que possam oferecer, né? Que possam ajudar a estar construindo essa enunciação coletiva sobre o mundo e sobre a Terra, né? No terceiro episódio do curso, eu falei sobre reativar o animismo. Reativar o animismo é o título de um texto da filósofa Isabelle Stenger, mas a ideia desse reativar o animismo não significa que se reative um tipo específico de animismo dessas tradições, né? No caso que eu falo das ameríndias, o que, de certa forma, para mim, né, e para nós, enquanto seres modernos, citadinos, de certo ponto é impossível, mas que não é impossível reativar esse animismo dentro de outras tradições de pensamento, né? Dentre elas até mesmo as modernas, né, como a nossa. Então, está utilizando o gênero do filme-ensaio, está utilizando o audiovisual como uma espécie de prática anímica, uma prática animista, que é o que eu entendo, foi o que eu pude extrair do texto da minha leitura da exegese da Isabelle Stenger, como reativar o animismo. Eu penso que, dessa maneira, isto é, a partir das experiências estéticas que nós podemos considerar aqui de decoloniais, acho muito importante estar trazendo essa expressão para esse debate aqui, estar unindo a temática decolonial com as temáticas ecológicas, cosmopolíticas. Parece que as pessoas que debatem, pensam sobre isso, veem isso como coisas separadas, né? Essa prática decolonial de uma prática cosmopolítica. Pelo menos eu ainda não percebo uma interseccionalidade grande dentro dessas questões, né? Então, considerar as experiências de criação de regimes de percepção, de novas formas de sensibilidade que são decoloniais, surgem possibilidades de reconfiguração da natureza no contexto do antropoceno, né? Onde a separação entre natureza e cultura ela não mais se sustenta, né? Apontando que seja a arte, seja a política, elas não podem mais reproduzir esse caráter antropocêntrico que há no pensamento ocidental moderno. Eu falo aqui, portanto, do que alguns autores mais situados ao Caribe e autores afrodiaspóricos, latinos-americanos, vão falar também de uma colonialidade do sentir, e que eles vão apontar justamente para uma liberação da êxtase, né? Eu trago aqui uma referência de uma obra, que é essa obra aqui, né? Arte e Estética na Encruzilhada Descolonial. Um texto que é do professor Pedro Pablo Gomes. Eu considero o Pedro Gomes uma grande referência nesse debate hoje, de uma estética decolonial, que está em forte diálogo com as comunidades tradicionais, com as criações sensíveis
situadas ontologicamente e epistemologicamente ao sul global, né? Essa estética decolonial, mais que humana, ela tem uma função específica, né? No sentido dela tornar-se um conector transversal entre povos, geografias, seres e mundos. O que podemos estar nomeando aqui de estéticas fronteiriças. Eu gosto dessa expressão, de estéticas fronteiriças, que estabelecem essas zonas de contato, de comunicação, né, diversas, que são justamente conectores transversais, né, formas de comunicabilidade, né, e de variação entre mundos. Por isso que eu falo mais uma vez, né, de estar pensando a figura hoje do artista como um xamã, né, um artesão de forças cósmicas, de força do mundo, né, de estar, por exemplo, se aliando a dimensão vegetal, por exemplo, da filosofia, pensar junto com as plantas. O segundo episódio do curso ele foi bem articulado nesse sentido, de estar apresentando o mundo das plantas, trazendo referências dos estudos multiespécie aqui para vocês, né? Acho que isso ficou bem visível. Para as exigências dessas reformulações, né? Por que a exigência dessas reformulações no âmbito da criação hoje, né? Será que é algo que tem que ser imposto? Ah, mas, Mateus, quer dizer que a arte não vai falar mais de outra coisa? Será que é errado falar de outra coisa hoje? Criar sobre outros, em termos de outras temáticas? Obviamente que não. Mas se torna hoje uma exigência, né, pelo fato e pela evidência de que as condições ecológicas de estabilidade climática que caracterizou a era do Holoceno, que é a época que antecedeu o Antropoceno, né, e que foi justamente a era geológica da qual a nossa espécie prosperou nesse mundo, né, e que formou esse mundo como conhecemos hoje, essas condições de estabilidade elas encontram-se intensamente ameaçadas. Vocês podem ver como há, por exemplo, o crescimento exponencial hoje do aumento da temperatura, né? O derretimento das calotas polares, a influência que o deflorestamento tem no processo de entropia climática do planeta é enorme. Obviamente, tudo isso vai reverberar também no âmbito da criação artística, pelo menos nesse âmbito dessa criação que procura engajar-se com as coisas, com o mundo, com esse mundo material, né? Com as coisas mesmas. Se na condição anterior da estabilidade, né, a chamada percepção humana deixou de perceber o protagonismo de outros agentes não humanos, né, que são desde animais, vegetais, estratos geológicos, espíritos de paisagens encantadas, nessas questões, né, mais importantes dessas coletividades, né, que são formadoras de mundo. Então, a gente pode estar pensando que isso que é denominado como a intrusão de Gaia, que a Isabelle Stenger vai falar em vários textos, sobretudo no tempo das catástrofes, essa intrusão de Gaia ela pega em cheio também o âmbito da criação, né, da teoria e da criação estética também. Sobretudo afeta, né, diretamente os regimes de percepção. Por exemplo, né, ao voltar ao que eu estava dizendo, né, criando
uma ideia de natureza a partir dessas coletividades, né? Uma natureza, né, que existe como pano de fundo inerte sobre o qual a ação humana transcorre aí de forma assenhorada acima de tudo. Hoje, sobretudo, são esses outros agentes que a percepção humana do Holoceno negligenciou, né, e que, portanto, constitui a própria história da disciplina estética desde Baumgarten. Eu peço para alguém que esteja com o microfone ligado desligar. Pronto, acho que consegui aqui. Dessas condições, hoje são esses agentes, essas agências mais que humanas, não humanas, que retornam à cena e que, portanto, compõem outras cenas que não são as cenas do antropoceno, que não são antropocenas. O jogo, dá para brincar muito com essa palavra, né? Nós podemos estar falando aqui de cenas multiespécie, para não estar falando mais das antropocenas, nesse sentido. Esses agentes, eles retornam, mesmo que não integralmente, né? Mesmo que sob a forma de fantasmas, como é o caso, por exemplo, do Riacho Pajeú, que eu coloquei ali no primeiro episódio, né? Que se a gente olhar para o que ele é hoje, a gente fala, isso não é mais um rio, né? Mas também ele não deixa de ser um rio, e ele não deixa de reaparecer, de interferir na paisagem da cidade e no rumo da vida humana, né? Quando chove, o centro de Fortaleza é tomado por uma inundação do seu curso impressionante. Então, realmente, o Riacho Pajeú, ele reaparece, né? Ele vem à tona de novo como um fantasma, né? Para interromper e inundar o que eu chamo dessa paisagem do progresso, que é a paisagem do progresso de diversas cidades, né, situadas aqui no nosso país, na América Latina e no mundo inteiro. Tá? Então, mesmo que sob a forma de fantasmas, esses agentes eles retornam à cena. Então, cabe também sermos astutos para poder articular junto com esses, né? Junto com esses agentes, junto com esses seres. A natureza ela deixa de ser, então, o lugar onde a arte, a política acontecem, né? Um cenário onde a arte, a política e a vida humana acontecem para se transformar em outra coisa, né? Não mais um tema para as figurações, para as criações artísticas. A história, né, da arte, né, a história da arte, ela tem na noção de natureza um ponto fundamental, né? Desde as representações da natureza enquanto a natureza morta, até também para representar diversas escolas pictóricas ao longo da tradição, né, que visam justamente aliadas ainda à ideia de representar isto que está posto, né, onde isso só pode ser animado, dotado de potências a partir de traços e de criações humanas, né? Nesse caso, a natureza ela deixa de ser esse lugar passivo para as figurações artísticas, né? Ou seja, um lugar dos embates artísticos e políticos hoje na contemporaneidade, né? E passa justamente a ser o ponto essencial de possibilidade de qualquer política e de qualquer estética. Tá? Então, quando eu falo de situar a estética no âmbito do antropoceno, é nesse sentido que eu estou falando, tá? De como hoje se situa a criação nesse sentido, né? E para trazer também um pouco de que a noção de cosmopolítica, né? A cosmopolítica é diferente da política, reatar o cosmo, ligar a cosmopolítica. Você pega ali textos filosóficos sobre isso, como Kant, por exemplo, o que é o esclarecimento. Ele vai falar que a política como uma arena de decisões de povos humanos, a cosmopolítica procura justamente alargar um pouco mais
essa arena de enunciação de agências, de enunciação de vontades para outros seres, né? A cosmopolítica, em suma, de uma maneira bem resumida aqui rapidamente, é isso, né? E toda política, mesmo essa antropocêntrica, sempre foi uma política que teve como ideia, né, como orientação a Terra. Né? A política sempre foi o estabelecimento de regimes sobre a Terra. Então, a união da arte, né, essa aliança da arte contemporânea com a cosmopolítica hoje, ela mostra justamente em que, a partir dessa expressão intrusão de Gaia, né, intrusão esta que não postula mais a distinção entre organismo e meio, né, e onde processos atmosféricos, processos hidrológicos, biológicos, geológicos passam a desorganizar os assuntos humanos em escalas de níveis inéditos e sem precedentes. Por exemplo, para a Dona Haraway, né, os organismos são seres que necessariamente compostos. Né? São seres necessariamente compostos. Isso quer dizer que nós que somos todos processos vivos de compostagem. Né? Por isso que o título do encontro hoje foi Arte do Antropoceno, modos de compostagem cósmica. Dona Haraway é uma filósofa muito crítica à própria noção de antropoceno, né, apesar de eu ter preservado a expressão antropoceno ao longo do curso, acho que para chegar mais fácil às pessoas, mas ela propõe que a gente abandone essa nomenclatura, né, justamente para dizer que há outras coisas mais em jogo dentro, né, que não é só o antropos, que não são só o antropos, né? Um pouco isso. Ela propõe, por exemplo, os termos como plantation seno, que impede as relações simbióticas entre os seres, né? A questão do plantation hoje, dessas grandes produções sobre a terra, né? Que geram esses desarranjos ecológicos. Ela vai falar justamente de um Chuloceno, Quituloceno, trazendo aqui a imagem literária do, se não me engano, do H.P. Lovecraft, do conto do Lovecraft, né? Para dizer justamente dessa arte da compostagem, né? Que nós somos humus, né? Nós não apenas somos agentes, mas também resultados, né, de processos metabólicos de outros seres. Eu acho que isso é uma ferida muito grande em nosso narcisismo, essa ideia, né, de pensar um Chuloceno. E no segundo episódio do curso, quando eu falei das plantas, né, considerando as plantas como artesãs cósmicas, nesse sentido, de estar construindo ali uma etnografia visual do mundo vegetal, né, o que é o nosso mundo, senão o resultado do metabolismo das plantas, né? O que é a atmosfera, senão o resultado final do metabolismo vegetal, tá? Então, o nosso mundo, ele, em si próprio, ele já é resultado dessa interação, dessa rede simbiobiológica que a Dona Haraway vai falar. Né? Portanto, dessas relações que necessitam de outras relações híbridas, né? Relações híbridas com outros seres, para manterem-se vivos, né? E evitar justamente a entropia, né? A morte térmica do universo, que é justamente a que veio o antropoceno, né? Provocar, né, a entropia cósmica, né? A morte térmica do planeta, a partir do aquecimento, do aquecimento global. Não sei se vocês têm conhecimento das leis da termodinâmica, né? Dentre elas, são 3, né? O segundo enunciado delas, que é o enunciado de Rudolf Clausius, que ele se preocupa muito com a questão do calor, né? Uma vez gerado esse calor, né, ele necessita, né,
da dissipação de outros corpos. Se esse calor não foi dissipado, ele não some, ele só se acumula. Se acumula. E esse processo de acumulação, por exemplo, de ideias quentes aqui, eu estou falando como alguém fora do âmbito da física, né, que está pensando isso. Né? Então, essa sociedade do antropoceno, caracterizada como uma sociedade de pensamento quente, é uma sociedade que aposta na morte entrópica do planeta. Né? Enquanto sociedades de caráter mais... as sociedades de matriz africana e ameríndia, elas são mais sociedades de um pensamento, digamos assim, frio, nesse sentido, né? Em que apostam nessa ideia, nesse sentido de preservação, né? E na manutenção da sintropia cósmica e elementar entre os diversos ecossistemas planetários. É bem isso que eu quis dizer. Eu espero estar sendo claro aqui para vocês, né? E é isso que a filósofa Donna Haraway vai falar. E encontro em alguns artistas indígenas hoje, né, uma expressão dessa composição, né, homológica, né, de um humus, de uma terra, de uma composição terrana. Dentre eles, o artista Jaider Isbell. Eu vou tentar compartilhar aqui algumas imagens do trabalho do Jaider Isbell para estar apresentando para vocês aqui enquanto eu falo. Bom, aqui é uma exposição que o Jaider já é conhecido, ele é um artista macuxi, da etnia macuxi lá de Roraima, dos povos do Circum-Roraima ali que habitam a savana amazônica, ali em torno do Tepuy, do Monte Roraima, ele vem daquela região. É a região também onde estão os Yanomamis, né, mais a leste. Aqui é uma exposição dessa interação com ele. A gente pode ver que o trabalho do Jaider, ele dialoga já com interações e questões que a arte contemporânea, desde os anos 60, 70 no Brasil, vem especulando e construindo, né? Esse manto dele, que é um manto onde ele desenhou uma serpente cósmica, me lembra muito, por exemplo, a ideia de Parangolé, do Oiticica, né? Aqui seria uma espécie de Parangolé cosmopolítico, nesse sentido, né? Não sei se vocês sabem, mas nas cosmogonias ameríndias, a ideia do ser da serpente, ela é muito forte, ela é muito central, né? Tem a ver com a criação do mundo, tem a ver com a disposição de saberes. Obrigado a Márcia Souza, que está colocando o texto aqui para as pessoas, tá? Obrigado mesmo. O trabalho do Jaider. Deixa eu passar mais aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Um momentinho aqui. Aqui são outras criações do próprio Jaider Isbell, que ele pega alguns elementos. Ele é um multiartista, trabalha com performance, com grafismo, com pintura. Eu gosto muito do trabalho dele porque ele transcende o grafismo indígena para outros meios, né? Ele é um artista multimeios. Então, ele coloca a questão do grafismo, que tem uma função cosmológica muito grande dentro das cosmologias indígenas, que não significa simplesmente se enfeitar, né? Pintar o corpo, como a gente faz, não significa isso, mas significa também a incorporação de agências de seres não humanos, né, sobre a nossa agência, sobre o nosso corpo, né? Muito do sentido do grafismo indígena tem esse sentido, tem essa elaboração cosmológica, né? Essa cosmopolítica, essa aliança
entre os seres a partir do traço pictórico, né? E para os indígenas tudo